Senhoras e senhores, meu nome é Diácono Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E eu não sei porque que eu tô de fone. Como estamos? Tudo bem? Com a graça de Deus, por aqui, tudo vai bem. Graças a Deus. Como eu avisei para vocês, as semanas têm sido corridas, né? Eu tô devorando esse livro aqui, ó, já tô no final, para conseguir me preparar para o exame para o exame das audiendas, né? Que é o exame que vai determinar se eu vou poder atender confissões ou não. Imagina, o cara é ordenado e não pode atender confissão. Imagina que problema. Preparando para o exame das audiendas. Semana passada teve aula na Escolinha dos Moribundos. Inclusive foi uma das aulas mais longas. A gente deve ter umas 20 aulas lá na escolinha já. E a aula da semana passada sobre a cura para a preguiça foi uma coisa assim imensa, né? Teve quase 2 horas e meia de aula. Né? Foi longa sim, acredito que porque a gente tratou não só dos remédios para a preguiça diretamente, mas porque como a preguiça está intimamente relacionada à vontade e um dos remédios para a preguiça é o fortalecimento da vontade, né? Acabou que uma boa parte da aula, acho que ali pelo menos uns 40, 50 minutos, foi dedicado somente aos meios pelos quais nós podemos fortalecer a nossa vontade para que possamos ter mais autodomínio e mais, por consequência, mais liberdade nas nossas ações. Né? A gente tratou tanto de como a gente remove os obstáculos interiores, a livre ação da nossa vontade livre, né? Como também a remoção dos objetos não são bem objetos, né, dos empecilhos, as objeções exteriores, e também quais são os meios positivos que podem ser aplicados para o fortalecimento e educação da vontade, e como aplicá-los. Então assim, foi uma aula muito boa, eu gostei muito. Tá? Tivemos essa aula então na última sexta, sexta agora que vem, né, que é o mesmo dia em que vai sair esse áudio, à noite, temos a aula sobre a avareza, né, já para adiantar para novembro, que eu vou estar fora. Né. No final de semana eu já devo também sentar para escrever a carta do Codice Moriendi para o pessoal, né, para o pessoal que faz parte, que assina as cartas também, a partir de R$50 por mês. Também já vou escrever a carta referente ao mês de novembro, que eu devo enviar enquanto estiver no Rio de Janeiro, mas que, enfim, vai ser enviada para todos vocês da mesma forma. Claro, quem quiser ter acesso às aulas e às cartas, né, lembre-se que é o conteúdo exclusivo para os apoiadores do podcast, para aqueles que apoiam o meu trabalho. A imensa maior parte do conteúdo, né, ou seja, tanto as aulas, as gravações e as aulas ao vivo, como o grupo do Telegram, enfim, você tem acesso a partir de R$1 por mês, né? Mas as cartas especificamente a partir de R$50 por mês, quem apoia tem acesso, tá? Bem, antes da gente entrar propriamente no tema de hoje, e inclusive, né, falando agora, me parece que esse tema são 6 horas, eu vou pausar aqui para rezar o Ângelus, só um instante. Ângelus Domini Nunciavit, do Filho do Espírito Santo. Amém. Bom, voltando então. Falando agora, me parece, né, que um áudio tratando especificamente dessa distinção que a gente tem dentro de nós entre o que é a vontade livre e o que não é, ou seja, quais são as coisas que nós queremos de verdade e quais são as coisas que nós queremos
de modo não livre e como a gente percebe e consegue ter essa autopercepção interior para fazer essa distinção entre as duas vontades, que é uma coisa importante, né? Não é uma ciência exata, mas é uma coisa da qual dá para dar alguns conselhos, né? Que isso pode ser um áudio interessante. Talvez eu tente vou gravar esse episódio antes de sair agora em novembro para resolver as coisas. Enfim, antes da gente entrar no corpo mesmo do áudio de hoje, tá? Tem dois pontos que eu queria esclarecer de algumas questões que foram levantadas com relação ao nosso último áudio, que foi sobre a confissão. Tá? O primeiro desses pontos é quanto à gravidade do pecado. Tá? Vejam só, eu disse que mesmo numa situação em que você pudesse impedir uma guerra contando uma única mentira pequena, venial, não seria lícito fazê-lo, porque o menor pecado, mesmo sendo venial, é a coisa mais grave que pode acontecer na face da terra, com exceção do pecado mortal. Eu disse isso e isto é verdade. Tá? Porém, a gente tem que compreender duas coisas também. A primeira delas é que, especificamente com relação à mentira, há algumas ressalvas. Porque nem sempre é considerado mentira algo. Por exemplo, há uma cena... Nem sempre é considerado mentira algo que falta com a verdade sob certo aspecto. Tá? Por exemplo, há uma cena clássica da teologia moral que é: você está escondendo um judeu na sua casa, né, sobre uma criança judia na sua casa durante a Segunda Guerra Mundial, bate na sua porta um soldado nazista e te pergunta: você está escondendo uma criança judia? Aí eis aquela questão: você pode responder que não? É moralmente lícito responder que não? A resposta dos moralistas varia, mas geralmente se entende que você pode sim responder que não, porque você não vai estar respondendo diretamente a pergunta que ele fez, e sim a pergunta subjacente, que é qual? Eu posso matar esta criança? Entendeu? Então, assim, a questão da mentira, de modo específico, ela entra um pouco na questão de se a pessoa que está perguntando algo tem o direito de sabê-lo, né, e também na sua intenção ao responder. Tá? Nós sempre temos que dizer a verdade. Sempre. A comunicação humana foi criada por Deus para manifestar a verdade. Mas, na maioria das circunstâncias, há situações que não, mas na maioria das circunstâncias, nós não somos obrigados a dizer a verdade indiscriminadamente, nem totalmente, e nem a responder a pergunta que nos é feita quando há uma pergunta subjacente de má intenção por trás, como, por exemplo, o caso da criança judia. Tá? Então, assim, a questão da mentira é um pouco complicada e é muito fácil tanto cair em escrúpulo quanto cair em laxismo. Ou seja, tanto em cair em excessos de rigorismo com relação às coisas que nós falamos, achando que nós temos obrigação de ser absolutamente sinceros com todo mundo o tempo inteiro, o que não é verdade, quanto também cair em laxismo, que é criando desculpas para nós mesmos, para as nossas próprias mentiras. Então é necessário encontrar aí uma justa medida. E essa justa medida se encontra como? Bem, prática, e atentando-se ao princípio de que nós nunca podemos dizer uma coisa que não é verdade, com o intuito de enganar a outra pessoa. Nunca. Tá? Isso é uma corrupção da fala. Mas as diversas circunstâncias da vida humana acabam exigindo adequações de algum modo, tá? Tanto no modo de falar, na construção da frase, ou inclusive, como por exemplo eu citei, você responder a pergunta real e não a pergunta que foi dita. Tá?
O outro ponto, e é claro, você também trabalha essa questão de como lidar com a mentira, conversando com o seu diretor espiritual ou com o seu confessor. Tá? Bem, o outro ponto que eu queria esclarecer com relação à confissão é que me disseram que não ficou claro a questão do padre absolver ou não alguém que vai se confessar com ele. Bom, quando você vai se confessar com o padre, 3 coisas podem acontecer. Ele pode te dar a absolvição, ele pode negar a absolvição, ou ele pode deferir a absolvição. Tá? Na imensa maioria dos casos, o padre vai te absolver. Por quê? Porque a confissão é o tribunal da misericórdia. O próprio do tribunal da confissão é a absolvição, é o perdão dos pecados. Porém, o que acontece? Às vezes, o penitente chega para o padre e o penitente se encontra numa situação que não lhe permite ser absolvido. Ou seja, você chega lá e você não demonstra arrependimento pelos seus pecados. Você chega lá e você faz uma confissão inválida. Tá? Ou você chega lá e você faz uma confissão válida, mas você não... A sua circunstância de vida no momento te coloca numa situação de pecado. Como, por exemplo, sei lá, um casal em segunda união. Tá? Nesses casos, não é que o padre livremente vai decidir reter a absolvição e vai te condenar. Não, não é isso. É que a sua circunstância atual, o modo como você confessou, tá, vão te colocar numa situação em que mesmo que ele te absolvesse, aquela absolvição seria inválida. Por quê? Porque você não está pronto para receber aquela absolvição. Tá? Então, esses são os 2 pontos que eu queria deixar claro. Que na verdade são 3. Né? Com relação à gravidade do pecado venial, com relação à mentira e com relação à absolvição ou não na confissão. Tá? Surge deste tema da confissão um outro assunto, que é um assunto que eu estou querendo tratar com vocês já faz tempo, que é qual? É a relação humana com o pecado. Como nós vivemos com o pecado. Tá? Mas esse é um áudio para o qual eu preciso me preparar com um pouco mais de atenção e que assim vai sair certamente somente após a minha ordenação sacerdotal. Tá? Porque pecado é uma coisa muito delicada na nossa vida. Né? É uma realidade terrível, né? Uma realidade má, uma realidade que deve nos causar dor, mas que ao mesmo tempo não deve nos causar desespero. Né? E no fundo, a nossa condição de pecadores é um convite à humildade e à dócil confiança e entrega nas mãos de Deus. Porque muitas vezes no desespero diante do pecado, nós nos ensimesmamos, ou seja, nós voltamos os nossos olhos para nós nos tornamos autocentrados e ao invés de olhar para as maravilhas de Deus, ficamos olhando para as nossas misérias, para a nossa maldade. E isso é uma perversão da vida cristã e também é pecado. Enquanto do outro lado do extremo tem aquela pessoa que fala, não, eu sou um pecador mesmo e... né? Fazer o quê? E aí peca indiscriminadamente. O que também é uma perversão da vida espiritual. Tá? Há uma reta medida aí, há uma reta relação do homem com o seu estado pecaminoso e com o fato de que nós pecamos muito, muito mesmo. Tá? A maior parte das ações que nós cometemos durante o dia são, de algum modo, possivelmente pecaminosas. Venialmente que o seja. Isso faz parte do nosso estado de vida. Faz parte da natureza humana. Entendem? Então, como explicar isso de um modo claro, tratando como Santo Tomás explica o pecado, como Santo Agostinho explica o pecado, como deve ser a nossa relação com os nossos próprios pecados, aqueles que nós cometemos, com o pecado original e as marcas que ele deixou em nós, com as nossas imperfeições, com as nossas tendências para o pecado. Qual é o modo perfeito
de se relacionar com o pecado, entre mil aspas, né, porque isso é muito fácil de ser mal compreendido, e como chegar a ele. Né? Sem desespero, mas também sem laxismo. Né? É um áudio interessante, que vai sair, né, mas no seu devido tempo. Tá bom? Tem mais alguma coisa para avisar vocês antes da gente entrar no corpo do áudio de hoje especificamente? Ah, sim! Muitas pessoas me escreveram pedindo, diácono, o que o senhor quer ganhar de presente de ordenação? Assim, eu sempre respondi, não precisa me dar presente de ordenação. Porque de fato não precisa. Tá? Não é necessário, não precisa, rezem por mim, e isso já vai me alegrar muito. Quem tiver que escolher entre me dar um presente e ir à ordenação, vá à ordenação. A sua presença, você estar presente ali rezando comigo, vai me alegrar muito mais do que qualquer coisa que você poderia me dar. Tá? Mas, muitos insistiram, então eu montei na Amazon uma lista de presentes. Tá? Que eu vou deixar na descrição do áudio no Spotify e do vídeo no YouTube. Quem quiser acessar, acesse. E caso decida comprar alguma das coisas que estão lá, só me avise para que eu retire o item da lista. Tá? Além das coisas que estão na lista, quadros de santos e de Nosso Senhor ou de Nossa Senhora, ícones, todas essas coisas são extremamente bem-vindas. Tá? E também existem ainda uma faixa de preço de R$5 a muito. Né? Então é uma coisa que é acessível para qualquer um que queira fazer aí um gesto específico de carinho nesse sentido, que realmente deseje fazê-lo, mas não tenha condições. Tá bom? Mas lembrando, presentes não são necessários. Tá bom? Ótimo. Vamos rezar então e dar início ao áudio de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São Pedro de Alcântara, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, o que eu queria conversar com vocês hoje é sobre a igreja. Tá? Mas isso não é uma aula de eclesiologia. Tá? Não é um discurso teológico sobre a natureza da igreja. Não. O que eu quero conversar com vocês, na verdade, é uma espécie de meditação sobre a Igreja Católica enquanto corpo místico de Cristo e enquanto uma continuação do mistério da encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Por quê? Porque quando a gente pensa na Igreja deste modo, a gente também vai ser obrigado a pensar sobre uma coisa muito interessante de Deus, que é o quê? Que é o fato de que Deus, em sua infinita sabedoria, deseja incorporar na sua obra as criaturas, mesmo podendo realizar tudo sozinho. Tá? Então, vamos começar desse ponto. Entendam o seguinte: Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Respeitando a sua própria natureza, porque Deus não contraria-se a si mesmo, ele pode fazer tudo o que ele quiser. Pode. Tá? Deus não precisa, em sentido estrito, de nós para nada. Nem de nós, nem dos anjos, nem dos animais, para nada. Ele é absolutamente independente. Ele é Deus. Se ele dependesse de alguém, ele não seria mais Deus. Correto? Tá. Agora, Deus, nós sabemos, é amor. Como nós vimos, nós lemos no Evangelho de São João, nas cartas de São João, e bem, na Sagrada Escritura de modo geral, na tradição, nos santos, etc, etc, etc. Deus é amor.
E o amor, como nós já vimos diversas vezes nesses áudios, ele tem duas características muito interessantes. Primeiro, o amor tende à união, ou seja, o amor tende a unir as coisas, a unir o amante e o amado. Tá? E mais, o amor tende, por sua própria natureza, a expandir-se. O amor puro, o amor verdadeiro, tende a expandir-se. Ele dá frutos de amor. Ele engloba mais no amor. Ele quer envolver outros no amor. Ele quer chegar a outras pessoas. É o movimento próprio do amor. É o que nós vemos, por exemplo, no próprio seio da Santíssima Trindade. O próprio ato da criação é um ato amoroso de Deus, que expande este amor, criando o mundo, criando os anjos, criando os homens, criando os animais, as plantas, criando tudo. Para quê? Para que toda a criação possa tomar parte no seu amor. Para que toda a criação possa ser envolvida nesses laços amorosos. Para que toda a criação possa participar da sua felicidade eterna. Então percebam, desde o princípio da criação, a ação divina sempre é envolver os outros no seu amor. O seu objetivo ao criar, ao decidir livremente criar sem necessidade nenhuma, sempre foi tornar as criaturas participantes do seu amor, participantes da sua felicidade eterna, participantes da sua própria natureza divina. Que é o que acontece desde já com os anjos que servem a Deus, com os anjos que não o traíram, que é o que acontece com os santos, é o que acontecerá com todos aqueles que forem salvos, é o que acontecerá inclusive com a própria criação, mesmo a criação sem alma imortal, no fim dos tempos. Tá? Tudo tomará parte em Deus. Está na Sagrada Escritura. Deus será tudo em todos. De que modo? Bom, mistério dos mistérios. Ninguém sabe. Tá. Agora, isso é importante por quê? Porque muitas vezes, especialmente nas pessoas que tendem aí a ter uma mentalidade mais protestante, se despreza a necessidade dos intermediários. Se despreza a necessidade dos intermediários. Tá? E isso vai desde desprezar a Nossa Senhora, desprezar os santos, desprezar os anjos, até desprezar a própria Igreja Católica, até o desprezo dos próprios sacramentos. Eu me confesso direto com Deus. Eu não preciso comungar. Não sei o quê. Eu não preciso da igreja. A igreja diz aquilo, mas eu acredito em outra coisa. Tudo isso é o quê? Tudo isso são manifestações de um profundo desprezo a intermediários. Ou seja, é um ato de soberba. É um ato de eu quero ter acesso direto a Deus. Direto. Agora, não é assim que Deus estabeleceu as coisas. Não é assim que Deus age. Eu estava, inclusive, dando uma aula para os meninos aqui do seminário esses dias e a gente chegou na hora ali de tratar do tema dos anjos. Então, eu estava explicando para eles, por exemplo, como Santo Agostinho considera, ele fala isso no De Trinitate, que todas as manifestações sensíveis de Deus, ou seja, todas as manifestações de Deus que chegam e são perceptíveis pelos nossos sentidos, são realizadas por anjos. Não porque Deus não possa agir diretamente. Não. Mas porque ele deseja inserir os intermediários na sua criação. E não é que
você tem uma consolação divina. Não é que essa consolação divina não venha diretamente de Deus. Ela vem. Mas o que você sente é um produto da ação dos anjos. É como se os anjos, por exemplo, fossem as cordas vocais de Deus. É Ele falando. É a voz dele. Mas o que produz aquilo é a ação dos anjos. São Agostinho cita, por exemplo, a sarça ardente, que Moisés viu, que é uma imagem de Nossa Senhora, a sarça ardente que queima sem se consumir com fogo, e da qual sai uma voz. Santo Agostinho diz, bem, o fogo foi efeito de uma ação angélica. A voz foi efeito de uma ação angélica. A mesma coisa, por exemplo, nas passagens da Sagrada Escritura em que nós vemos a manifestação da Santíssima Trindade, como o batismo de Nosso Senhor e a transfiguração. Nós vemos ali, por exemplo, os efeitos visíveis da nuvem, da pomba, da voz de Deus Pai. Quem está agindo ali diretamente? Deus. Quem está produzindo os efeitos sensíveis? Anjos. Então, o fato de que quem forma a imagem da pomba, visível aos nossos olhos, é um anjo? Nossos olhos não, né? Os olhos de quem estava lá. Quem forma a imagem da pomba, visível aos olhos, é um anjo? Não faz com que aquela pomba deixe de ser uma manifestação do Espírito Santo. Porque é verdadeiramente o Espírito Santo que se manifesta ali. É verdadeiramente a ação do Espírito Santo, é verdadeiramente a presença do Espírito Santo, é verdadeiramente Ele que se manifesta ali diante dos nossos olhos. Mas o que nós percebemos sensivelmente é um efeito da ação angélica. É uma coisa difícil de entender, é uma coisa misteriosa, mas é verdade. Tá? E isso é muito importante, porque isso é mais uma manifestação de como Deus gosta de agir por meio de intermediários. Como Deus gosta de realizar seus atos de amor, unindo a si as suas criaturas. Para quê? Para que elas participem da sua sabedoria, do seu plano, para que elas participem de algum modo do seu ato de amor, para que elas se unam a Ele. Tá? E essa é também a lógica que rege, de alguma forma, a própria Igreja Católica. A lógica que regeu, até certo ponto, não estou dizendo que essa seja a única lógica, mas é uma lógica presente. Não estou querendo esgotar a Igreja de jeito nenhum, porque assim, a Igreja, uma área inteira da teologia se dedica ao estudo da Igreja, que é a eclesiologia. Deixa eu tomar um gole d'água, peraí, eu estou falando sem parar aqui. Então, nós temos um Deus tão grande e tão amoroso que deseja nos unir a Ele. Tá? E que, como sempre, toma a iniciativa. Né? Ele se uniu a nós. Ele, de modo misterioso, assumiu uma natureza humana sem perder a sua natureza divina, e sem que houvesse mistura, mas de modo que houvesse uma união perfeita ali, em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, é Deus que tomou parte direta, física, na história humana, que nasceu, que morreu, que ressuscitou, que subiu aos céus. E no que ele funda a Igreja Católica, o que ele faz? Ele, de alguma forma, dá continuidade a este mistério da encarnação na história. Porque a Igreja, como nós sabemos por dogma, é o próprio corpo místico de Cristo.
Então é como se Cristo dissesse, olha só, eu vou com o meu corpo físico subir aos céus. Tá? Mas eu permanecerei fisicamente entre vós por meio da minha igreja. Não só porque por meio da minha igreja recebereis o sacramento da Eucaristia, né, na qual estarei verdadeiramente e totalmente presente, oculto nas espécies do pão e do vinho. Não. Mas porque a própria Igreja Católica é uma continuação da minha presença física. A própria Igreja Católica é os meus braços, as minhas pernas, o meu corpo agindo na história pela salvação das almas. E isto é tanto verdade que nós vemos, por exemplo, Pentecostes. Pentecostes é o crisma do corpo místico. Isso tanto é verdade que se nós olhamos na história da igreja, nós vemos que a igreja está passando por tudo aquilo que Cristo passou e que antes do fim dos tempos, a igreja, assim como Cristo, vai morrer e vai ressuscitar. É por isso que nós vemos que a igreja é constantemente perseguida e rejeitada, como Cristo foi perseguido e rejeitado. É daí que vem os mártires, por exemplo. E é daí que a Igreja Católica, no meio de tantas tribulações externas e internas que passa, nós vemos que ela continua fazendo o bem, continua se propagando, continua cuidando das pessoas e das almas, independente de bons ou maus papas, bons ou maus padres. Por quê? Porque a igreja é um corpo, e este corpo tem uma alma, que é o próprio Espírito Santo de Deus, que a anima, que a sustenta. Cristo prometeu: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecem por quê? Porque em meio a todo o pecado, em meio a toda a maldade, em meio a toda a fragilidade e a miséria humana que há, é claro que há, Deus ainda age. Deus suscita os bons padres. Deus suscita os bons bispos. Deus suscita e move o povo fiel. Deus ilumina as consciências. Tá? E mesmo os padres mais perversos, mesmo os bispos mais perversos, Deus ainda age por eles. Deus ainda tenta agir por eles. E de fato age. Não só nos sacramentos. Não só nos sacramentos. Há sempre algo a ser salvo. Sempre. Tá? Então, por que eu digo tudo isso? Porque tem dois aspectos principais, né? O primeiro é que assim, não se pode tapar o sol com a peneira. Tá? A gente não pode olhar para a Santa Igreja Católica e achar que, e tentar fingir, na verdade, que não há confusão de doutrina, que não há problemas, que não há divisões, que não há cismas, que não há heresias, que... Não, a gente não pode fingir isso. A gente não pode querer fingir que todo padre é um bom padre, ou que só por ser padre ele é bom. Não. Da mesma forma com os bispos, da mesma forma com os papas, a gente não pode fingir isso. Porque fingir isso seria negar o próprio mistério de Deus, que deseja se utilizar de criaturas imperfeitas, de criaturas frágeis, de criaturas fracas,
para agir na história e para salvar almas. Tá? Esse é o primeiro ponto. A gente não pode fingir que o mal não existe dentro da nossa Santa Igreja. O mal não está na Igreja, mas está em seus membros. Porque a Igreja é santa, a Igreja é puramente santa. A Igreja, enquanto corpo místico, é toda santa e imaculada. Mas seus membros, os homens, não o são. E o outro lado da moeda dessa proposição, qual que é? É que nós não podemos nos escandalizar diante do mal que nós vemos sendo feitos pelos ministros da Igreja. E não é porque os ministros da Igreja são capazes de mal, ou podem ser más pessoas, inclusive, que Deus age menos por eles. Ou que os intermediários por Deus escolhidos não são necessários à salvação. Tá? Ou que a Igreja é menos verdadeira porque os seus membros pecam. Não. Tudo isso faz parte de um grande mistério, que é o quê? Que é o fato de que Deus quer agir por meio de criaturas inferiores a Ele, de criaturas fracas, de criaturas que podem pecar e de fato pecam, de criaturas que podem fazer coisas terríveis e de fato as fazem, e que, ao utilizar-se das nossas misérias, Deus demonstra ainda mais o seu poder e o seu amor. Porque Deus não deixa dúvidas de que é Ele agindo. Quando você vê uma instituição como o aspecto humano da Igreja Católica, uma instituição que tem leis humanas, uma instituição que tem regras, uma instituição regida por homens, governada por homens, uma instituição cheia de corrupção, cheia de escândalos, cheia de intrigas, cheia de politicagem, cheia de pecados. Você vê isso e você vê que essa mesma instituição perdura inabalada pelos séculos. Você não tem a opção de dizer que isso é uma coincidência humana. Não tem. Me diz uma instituição humana, puramente humana, que tenha perdurado por 2000 anos sem nunca se dissipar. Uma. Não existe. Não existe. Porque o que sustenta a Igreja não é humano. O que sustenta a Igreja não é natural, mas é Deus, que age no coração da Igreja, age no coração de seus ministros. A Igreja não é um clubinho dos perfeitos. Não. Os santos consideravam-se as piores criaturas da face da terra. Por quê? Porque eles tinham consciência da própria miséria. Eles tinham consciência das próprias limitações. Tinham consciência da própria maldade. E tendo essa consciência, o que acontecia? Eles permitiam que Deus agisse por meio deles. Eles eram mais dóceis a Deus. Entendeu? É por isso que eu sempre digo que ser santo não é ser uma boa pessoa. Ser santo não é uma qualidade moral, pura e simplesmente. Não. Ser santo é uma medida de amor, é uma medida de entrega, é uma medida de confiança. Tá? Não se trata da sua moral, não se trata das suas inclinações boas ou más. Todos nós temos inclinações más, inclinações péssimas, e nós continuaremos tendo elas, mesmo que nós sejamos santos. Santo Agostinho dizia, ele dizia, um cachorro que foi criado e treinado desde criança para caçar lebres, ele pode aprender a não caçar lebres. Mas sempre que ele vê uma lebre, ele vai querer caçar ela. E nós somos iguais. As nossas dores,
as nossas fragilidades, as nossas inclinações ao mal, tudo isso permanecerá conosco até o dia da nossa morte. E quando nós olhamos para os ministros da igreja, para padres, para bispos, para diáconos, e nós começamos a querer exigir deles perfeição, tá? Nós estamos cometendo uma injustiça terrível. Nós estamos cometendo uma injustiça terrível. Porque nós estamos exigindo dos outros uma perfeição que nós, em primeiro lugar, uma perfeição que nós não temos. Em segundo lugar, uma perfeição que Deus vai realizar na alma daqueles que Ele chama, e Ele chama a perfeição todos, mas que Deus vai realizar no tempo dEle. E ainda mais quando nós olhamos para um padre, para um bispo, e nós pensamos, poxa, esse cara aí é horrível, eu não quero ter nada a ver com ele, eu não vou comungar da mão dele, eu não vou à missa que ele celebra, porque eu não gosto dele. Poxa, nós estamos limitando a própria ação dos sacramentos, nós estamos limitando a ação de Deus. Por que nós estamos dizendo não para alguém a quem Deus disse sim? Se aquela pobre criatura humana, miserável, pecadora, ferrada, desgraçada, se aquela pobre verme vivo foi escolhido por Deus para ser seu ministro, quem sou eu para dizer não a ele? Quem sou eu para julgá-lo por suas fraquezas? Para julgá-lo por sua maldade, quando eu tenho no meu coração maldades iguais ou piores que as dele? Quem sou eu para negar o meio pelo qual Deus deseja vir até mim, simplesmente porque eu não achei o meio bonito o suficiente? É como se o grande amor da nossa vida chegasse na nossa porta, mas ele viesse num carro feio e pobre, com um motorista banguela que não sabe falar direito, e a gente se recusasse a entrar no carro porque a gente não gostou do carro e do motorista. É isso. O grande amor da nossa vida, o Deus de todo o universo, que nos ama com absoluta loucura, vem a nós por meio de ministros que muitas vezes são humanamente detestáveis, insuportáveis, arrogantes, pecadores, glutões, perversos. Mas ainda é Deus. Ainda é Deus que vem. Ainda é Cristo que passa. Mas há também o outro lado dessa questão. Um momento. Há também o outro lado dessa questão, que é qual? Não é porque eu reconheço a dignidade de um ministro, não é porque eu reconheço que Deus age por meio dos pecadores, não é porque eu reconheço que a dignidade do ministro não interfere na validade do sacramento, não é porque eu não quero julgar o sacerdote, não é por nada disso que eu posso desprezar o fato concreto e real de que há um aspecto humano ali. Ou seja, eu não posso divinizar todo sacerdote, todo bispo, todo diácono. É uma loucura, porque como você encaixa as duas coisas? Como você olha para um padre, que é um pecador, que você sabe que é um pecador, que você sabe que trai a fé, que você sabe que, sei lá,
Vamos pegar um exemplo mais drástico ainda, que ele não peca só privadamente, mas ele ensina coisas erradas. Ele é um inimigo da fé. Como você olha para ele e ao mesmo tempo que você salvaguarda nele a dignidade de um filho de Deus, de um ministro da Santa Igreja Católica, né, você também consegue, sem diminuir o primeiro, aplicar o bom senso necessário para se proteger das suas misérias humanas. Porque, bem, alguns padres são perigosos para a fé das pessoas. E isso não é nenhum absurdo de dizer, realmente o são. Há padres que ensinam mentiras, há padres que ensinam falsidades, há padres que distorcem a fé, há padres que negam a fé, entre outras coisas. Então vocês percebam que até mesmo na nossa relação com os ministros da igreja, há uma camada de mistério insuperável. E em grande parte do tempo, não só nisso, mas em todas as coisas, nós não temos uma lista, ou um manual perfeito nos dizendo como agir. Não. É por isso que é tão importante que nós rezemos, que nós preparemos a nossa consciência, que nós nos debrucemos sobre a Sagrada Escritura, que nós meditemos, que nós conversemos com Deus. Porque Deus, pouco a pouco, vai fazer o quê? Ele vai preparar o nosso espírito, vai formar a nossa consciência. E na medida que nós estivermos unidos a Ele pelo estado de graça, pela vida sacramental, pelo costume de tentar pensar sobre as situações como Ele pensaria, Ele vai nos inspirar, e isso realmente vai, da mesma forma como Deus age por seus ministros perversos, Ele vai agir por você, que a seu próprio modo também é um ministro perverso, porque todos nós participamos de algum modo do sacerdócio de Cristo e do seu próprio corpo místico. Somos membros verdadeiros de Cristo. Somos membros de Cristo, verdadeiramente. E Ele age por meio de nós. E Ele nos ilumina, e Ele nos move, e Ele nos muda, sem que nós percebamos. E Ele vai nos mover e nos formar de modo que tenhamos a presença de Espírito, o bom senso e a visão sobrenatural das coisas para reagir às realidades concretas da vida eclesial com verdadeiro amor, com verdadeira presença de Espírito, com verdadeira caridade, com verdadeira fé, com verdadeira esperança. Ou, em outras palavras, com verdadeira visão sobrenatural. Reconhecendo o Cristo que passa em todas as pessoas e de modo especial nos seus ministros ordenados. Mas reconhecendo que Cristo passa, mas Cristo passa junto de um homem. E que eu devo amar o Cristo no homem. E devo amar o homem, mas não devo ser imprudente com os pecados do homem e o perigo que aqueles pecados podem apresentar à minha fé ou à fé dos outros. Como eu faço isso, Diácono Rodrigo? Bom, aí é contigo, né? Te vira, reza. Eu não estou propondo soluções aqui. É só uma reflexão que eu estava... Uma coisa sobre a qual eu tenho pensado faz tempo, do quão grande e quão bonito é esse desejo de Deus de nos unir a Ele, mesmo em meio às nossas fraquezas e misérias, e do quão difícil é caminhar na realidade, porque a própria realidade ela é misteriosa e ela apresenta nuances que são difíceis para nós. Esse equilíbrio ele é difícil. Esse equilíbrio é difícil porque vamos pensar, por exemplo, num pai de família. Eu não posso, se eu fosse um pai de família, tá? Eu não sou um pai de família, obviamente. Ele não pode levar os seus filhos e a sua esposa à missa
de um padre que vai, na homilia e na própria forma de celebrar, trabalhar contra a salvação da alma daquelas pessoas que estão a ele confiadas. Mas ele também não pode deixar que a consciência de que existem maus padres permita que estes maus padres não sejam respeitados, com que esses maus padres não sejam amados, com que estes maus padres sejam vistos como indignos. Porque alguns podem até ser inimigos da fé, mas continuam sendo padres e continuam tendo sido criados à imagem e semelhança de Deus. Então, no fundo, o grande mistério de Deus querer tomar por instrumentos homens fracos e pecadores, de alguma forma nos leva a compreender ou a tentar viver, ao menos, com humilde docilidade, o preceito que Cristo nos deu de amar os nossos inimigos. E nisso se manifesta um outro conselho do Cristo, sobre o qual nós poderíamos escrever assim um tratado de moral inteiro, resumir a conduta católica nisso quase, como o católico deve se portar em meio ao mundo. Eis que eu vos envio como ovelhas em meio aos lobos. Sede, portanto, simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Isso é muito legal, né? Deus é demais. Bom, é isso. Hoje, me desculpem, é uma reflexão. Não foi uma aula, não ensinei nada, mas, né? Eu vou dar a bênção para vocês agora. E aí vocês fiquem encucados com isso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Quase que eu esqueço das orações. Orações da semana. Por Bárbara e seus filhos. Por Padre Adriano, Padre Daniel e Padre Benedito. Por Teodora e seus filhos. Por todos aqueles que foram escandalizados pela igreja e seus ministros, e por aqueles que por isto perderam a fé, para que retornem à fé. E pela saúde de Natan, pela minha própria conversão, pela conversão de todos nós, por todas as pessoas possuídas, todos aqueles que sofrem sobre os ataques e a ação extraordinária do demônio, por todos os tentados, para que sejam firmes e busquem os meios apropriados para vencer suas tentações. E é isso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que o Senhor volva para vós o seu rosto e vos dê a paz. Et per intercessionem Beate Mariae semper Virginis omnipotentias supplex, benedicat vos Deus omnipotens, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Juízo, hein?